Olá, amigos do canal Vanguarda Espírita. Hoje eu gostaria de dar continuidade a algumas noções preliminares do Espiritismo retiradas do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, escrito por ele e lançado em 1859. Diz o seguinte: quem não conhece o Espiritismo supõe que se podem produzir fenômenos espíritas, como se faz uma experiência de física ou de química, o que não é uma verdade. As pessoas que ocorrem a uma casa espírita para entenderem a doutrina devem ter em mente que esses fenômenos dentro das casas ele não existe. O que existe é um estudo sério, é um estudo no sentido de mostrar em conhecimento o caminho que devemos tomar, o caminho que nós devemos trilhar, diríamos assim, para alcançarmos a nossa elevação espiritual. Portanto, casas espíritas sérias não prometem fenômenos espíritas ou espirituais. As casas espíritas que devem ser escolhidas para o estudo são as casas que não prometem absolutamente nada, porque não existe uma salvação dentro de uma casa espírita. Não pense em encontrar a salvação dentro da casa espírita se você não quiser esta salvação. Então é muito importante que essa noção preliminar do que procurar dentro de uma casa espírita esteja bem clara. Colocando-se em um ponto de vista diferente, compreender-se-á que, não sendo os espíritos mais que almas dos homens, todos nós, depois da morte, seremos espíritos, e que nestas condições também estaríamos pouco dispostos a servir de exposição para a satisfação das fantasias dos curiosos. E é uma realidade. Nenhum de nós gostaria, depois de estar no plano espiritual, ter que servir de exposição, como se estivesse numa vitrine para que os outros pudessem então observar. O Espiritismo também tem aprendizes, e quem quer esclarecer-se não deve colher ensinos de uma só fonte, porque só pelo exame e pela comparação se pode firmar um juízo. Nós temos na doutrina espírita os livros básicos da doutrina, que são os livros do Pentateuco, como nós costumamos chamar, os livros escritos por Allan Kardec. Mas também temos outros livros de autores espíritas, que são livros que nos ajudam a entender melhor ainda a doutrina, não é? Aquele que seriamente deseja instruir-se, ele deve, nisto como em tudo, ter paciência e perseverança, e colocar-se nas condições indispensáveis. De outra forma, é melhor não se preocupar com isso. Quando o candidato a espírita, ou mesmo o espírita que já frequente uma casa há bastante tempo, ele começa a ter uma impaciência, algo não está correto com essa impaciência, não é? Essa impaciência denota ou a falta de estudo, ou que a casa não esteja oferecendo as condições necessárias, muitas vezes, para que ele possa estudar e desenvolver-se. Então, eu diria que a perseverança nos estudos, procurar sempre estes estudos, procurar sempre as respostas para as dúvidas, ela é importante para que essa paciência seja também fundamental e que o espírita ou o candidato a espírita não deixe a casa e vá embora por falta de conteúdo. O espiritismo sério não pode responder por aqueles que o compreendem mal, ou que o praticam de modo contrário aos seus preceitos, assim como não o faz a poesia por aqueles que produzem maus versos. As casas espíritas, elas sempre têm uma regra, uma maneira de proceder com aqueles que
frequentam, não é? Os frequentadores ou sócios destas casas, os sócios que contribuem mensalmente com uma ajuda para que a casa funcione. Mas é importante também que o frequentador, sendo ele frequentador de muito tempo, ou frequentador que não possa ser um frequentador habitual, entenda que não pode se melindrar, não pode ficar chateado por motivos emocionais que podem ocorrer dentro da casa, não é? Com seus companheiros de trabalho, com os voluntários da casa, e com isso julgar todo aquele trabalho por uma pessoa ou duas pessoas que ali estão. Quando a alma está unida ao corpo durante a vida, ela tem duplo invólucro, um pesado, grosseiro e destrutível, o corpo, o outro fluídico, leve e indestrutível, chamado perispírito. Nesta parte nós estamos falando um pouco dos espíritos, não é? A alma ou espírito, princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. O corpo é o invólucro material que põe o espírito em relação com o mundo exterior. O perispírito é um invólucro fluídico, leve, imponderável, servindo de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo. Todos nós somos assim. Nós temos o nosso corpo orgânico, que envelhece, que com o tempo vai perder as suas funções orgânicas, vindo a falecer. Nós temos o espírito, que é eterno, e a roupagem do espírito, que chamamos de perispírito. Então nós temos corpo, que é orgânico, o perispírito, que é a roupagem do espírito, e o espírito, que é o ser pensante, e que nós não conhecemos a sua forma. Espírito, perispírito, corpo. Somos um ser trino. Somos três em um. A morte é apenas a destruição do envoltório corporal, que a alma abandona como o faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, seu corpo fluídico ou perispírito. E é exatamente isso. E é desta maneira que nós devemos pensar para resumir as nossas inquietudes, as nossas dúvidas a esse respeito, não é? Quando nós morremos, quando nós deixamos o mundo material, voltamos para o mundo espiritual com o nosso espírito e com o nosso perispírito, que serve de roupagem para ele, espírito, e as coisas continuam no outro lado de uma maneira muito parecida com o que ocorre aqui na Terra. A morte do corpo desembaraça o espírito do laço que o prendia à Terra e o fazia sofrer, e uma vez libertado desse fardo, não lhe resta mais que o seu corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço, transpor as distâncias com a rapidez do pensamento. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito, separados do corpo orgânico, constituem o ser chamado espírito. Muito bem, amigos do nosso canal Vanguarda Espírita, nós voltaremos com mais vídeos conversando sobre este assunto. Obrigado e um abraço a todos.